Bom dia. A ITV tem o prazer de apresentar Noélia Carvalho. Como diretora do Planeamento Financeiro e Análise na MS Emlyn Londres, uma seguradora líder global e parte do grupo japonês MSNAD, Noélia traz consigo uma vasta experiência. Iniciou sua carreira na consultoria na Ernst Young, onde se especializou no mercado de seguros na Lloyd's of London e em seguradoras japonesas, antes de se juntar à MS Emlyn em 2018. Natural de Torres Vedras, Noélia viveu e estudou na região antes de se mudar para Londres em 2004. Com presença global, a MS Emlyn opera na Linden, no Reino Unido, na Europa continental e nas Bermudas, contando com cerca de 1.800 profissionais em mais de 20 locais por todo o mundo. Agora, convidamos a mergulhar na entrevista com a Noélia Carvalho, onde ela partilhará a sua experiência ao longo do percurso académico e profissional, proporcionando valiosos insights sobre a igualdade de género na área da economia. Ok. Olá a todos, bom dia. Bem, para começar, eu quero agradecer à Escola Internacional de Torres Vedras pelo convite e pela oportunidade de vos falar um pouco do meu percurso profissional. Eu vou fazer a apresentação em português e vamos responder perguntas, acho que em português, não é? Nós estamos em Portugal, a escola é portuguesa, mas se quiserem falar ou perguntar alguma coisa em inglês, estão à vontade. Quando eu falo do meu percurso profissional e da minha experiência profissional, eu normalmente falo em inglês, portanto pode haver aqui ocasiões em que eu posso não me lembrar totalmente da palavra correta em português e posso usar a inglesa ou posso usar o termo correto, pronto, mas bear with me, ok? Eu depois volto a encontrar a palavra certa. E sei que vocês têm perguntas, o que nós vamos fazer é, eu vou fazer um pouco a minha apresentação e depois saltamos para as perguntas que vão requerer um bocado mais de detalhe do que aquilo que eu vou dar agora. Mas tenho talvez 10 minutos só de falar um pouco de mim, está bem? Então assim, vou começar pelo meu nome, Noélia Carvalho, eu tenho 48 anos, sou natural de Torres Vedras, sempre vivi no concelho, sou de uma aldeia mais próxima do mar, chamada Cotada. Não sou casada, mas estou numa relação com o Pedro há mais de 20 anos, que é o pai das minhas 3 filhas. Tenho uma filha com 16 anos, que anda nesta escola, e tenho depois mais 2 meninas, uma com 11 e com 8 anos. Nível de background, só para colocar como é que eu cresci numa família tradicional portuguesa, muito grande, tenho muitos tios e tias, muitos primos e primas. Quando se junta é aquele tipo de família que faz sempre muito barulho, mas é uma família que sempre mostrou sempre muito carinho e uma atitude sempre muito positiva perante a vida, e sempre me demonstraram que deveria tentar sempre lutar por aquilo que desejava e que queria, e pôr trabalho nisso e esforço pessoal. Meus pais tiveram uma enorme influência em mim. O meu pai tem quase 80 anos e é super empreendedor, super ativo profissionalmente. Eu diria workaholic. Eu sigo um bocado a tendência que ele deixou em mim, ou que deixa em mim. E a minha mãe continua a ser a espinha dorsal da família, sempre muito serena e amiga. E, portanto, eu cresci num ambiente que foi super importante para mim, que é um ambiente em que deu asas para não ter medo de desafios, não ter medo de tentar as coisas que eu queria e ser determinada. Mas, no entanto, eu tinha uma coisa que me parava sempre um bocado, que era demasiado tímida. Não em ambientes familiares, isso não, tive sempre muita vontade, mas em ambientes mais públicos ou que me colocavam numa situação mais visível, como a que eu estou agora, aí a timidez era um assunto muito significativo para mim. Pronto, e foi uma área que eu tive que trabalhar muito nos últimos anos para conseguir ultrapassar, até porque era importante, do ponto de vista da minha carreira, conseguir ultrapassar isso para atingir o que eu queria. Se vocês tiverem perguntas, entretanto, queiram fazer, façam, está bem? Vou falar um pouco do meu percurso escolar. O meu percurso escolar foi todo feito em Torres Vedras. Eu, no 10º ano, escolhi a área de Ciências Económicas, pois eu tinha como objetivo entrar na universidade e estudar gestão. Eu sou sincera, eu não sabia exatamente o que é que gestão queria dizer na altura. Eu achava que gestão era gerir qualquer coisa, mas eu não sabia bem o que ou em que área. E sei também que, além de querer tirar o curso de gestão, eu estava muito focada e gostaria muito de ter uma experiência internacional, mas eu não sabia bem como é que
como é que eu conseguia fazer para chegar lá. Pronto, mas pelo menos eu queria entrar no curso de gestão. Percebi, depois pensaria qual seria o passo seguinte para atingir isso. Estou a falar aqui para alunos do secundário, portanto eu vou só falar aqui de uma parte que tem a ver com a minha entrada na universidade. E no ano em que eu concorri para a universidade, os critérios, penso que agora sejam diferentes, mas era 40% a média do 11º e 12º ano, 10% da prova de aferição de matemática do 12º ano e 50% do valor das provas específicas. No meu caso era matemática e economia, matéria do 10º ao 12º ano. E a minha média do ensino secundário, no final do 12º ano, era de 17. E eu tive 86% na prova de aferição de matemática a nível nacional. E estava contente da vida, que eu achava que com essa média eu ia entrar no curso que eu queria. Mas, infelizmente, as provas específicas correram mesmo muito mal, foram um desastre total. E a minha média baixou drasticamente. E eu fiquei a pensar o que é que isto quer dizer para o meu futuro profissional e a entrada na universidade e como é que eu vou fazer. E, de facto, apercebi-me que não conseguia entrar nas minhas universidades de escolha em Lisboa. Por opção pessoal, eu não quis sair de Lisboa e então, sei lá, na altura achava que as minhas oportunidades estariam se eu entrasse numa universidade em Lisboa e não ponderei sair de Lisboa. E nessa altura, portanto, havia um instituto privado que estava no ranking das 3 melhores universidades do país para o curso de gestão e foi no qual eu entrei e gostei bastante. Pronto. E depois, durante o curso, apercebi-me que a melhor saída profissional para mim seria na área de consultoria financeira e de forma a tentar ter essa tal experiência internacional que eu tanto queria, eu achei que o melhor seria tentar entrar numa Big Four de consultoria. E quando eu falo das Big Four, falo da Ernst & Young, KPMG, PwC ou Deloitte. E eu tinha conhecimento que essas empresas tinham um intercâmbio internacional que me poderiam pôr mais facilmente numa outra cidade, em qualquer sítio do mundo, mais facilmente. E foi o que eu fiz. Portanto, eu preparei-me extremamente bem para a entrevista com essas empresas. Eu sabia o que é que eu queria e preparei-me de forma a mostrar as minhas capacidades e capabilidades que eu tinha, que essas empresas também procuravam. E de facto, em 2000 eu entrei na Ernst & Young, na área de auditoria financeira, para a posição de Junior Auditor. Como eu tinha o objetivo vou acelerar, porque eu sei que vocês depois têm perguntas que cobrem estes assuntos. Sendo que o objetivo era ter principalmente essa experiência internacional, o que é que começou? A minha experiência internacional começou ao fim de 6 meses de estar na Ernst & Young, comecei a ir trabalhar de vez em quando para Angola. E fiz isso durante os próximos 3 anos e meio. Viajava muito entre Luanda, Cabinda, Lisboa, a auditar as petrolíferas internacionais que existem no mercado de Angola. E isso foi uma experiência super enriquecedora. E passei a lidar com pessoas, com montes de expatriados que estavam lá colocados. O som está a vir? Estou a sentir que de vez em quando desaparece. Não? Ok. Comecei a lidar com expatriados do Reino Unido, dos Estados Unidos, e de facto aí comecei a pensar que isso era um dos países, ou pelo menos 2 dos países que eu gostava muito de experimentar a nível profissional. E depois, em março ou abril de 2004, recebi uma chamada da Ernst & Young a dizer que o Global Exchange Program deles tinha aberto e que eles estavam dispostos a sugerir a mim como uma das hipóteses de ser colocada em qualquer outro sítio à escolha no mundo. E eu nem pensei 2 vezes, eu concorri imediatamente, concorri para Londres, para Nova Iorque e para São Francisco. Londres e Nova Iorque pelos centros financeiros que são, e era uma hipótese única de poder entrar lá. E São Francisco, não sei bem porque é que escolhi São Francisco, queria viajar e isso podia ser uma hipótese para ir para aquela zona do mundo. Tive imensas entrevistas, tanto com Londres como com Nova Iorque, montes e montes de formulários para fazer. Mas o facto é que Londres ofereceu-me um lugar primeiro e eu nem pensei 2 vezes e fui. Londres tinha um carinho especial
para mim. Não só tinha lá alguma família, mas também porque era um sonho. Sei lá, se me perguntassem qual é o sítio do mundo que queres ir, eu estava disposta a ir para montes de sítios, mas Londres era um bocadinho especial e era, na altura, ainda é um dos maiores centros financeiros do mundo, portanto era uma coisa que eu queria imenso, e ter a oportunidade de ir para lá, não, como eu disse, não pensei duas vezes. Em setembro de 2004, portanto, aterrei em Londres e no dia seguinte comecei a trabalhar na Ernst Young, em Londres, com um intercâmbio. Portanto, o meu contrato ainda era com a Ernst de Portugal. E o que era inicialmente para ser um intercâmbio de 2 anos está quase a transformar-se numa carreira profissional de 20 anos, sempre em Londres. Vou aqui saltar, porque eu sei que depois vocês têm algumas perguntas destas áreas aqui, depois eu volto aqui. Deixa eu ver aqui que eu... vou só aqui dizer aqui umas partes aqui. Espera aí, que agora, como eu quero fazer as perguntas que eles querem responder, não faz mal, eu vou seguir aqui o meu thought process, de qualquer forma. Embora o intercâmbio fosse 2 anos, e como eu disse, está-se a tornar agora quase em 20 anos, e porque é que eu decidi não regressar a Portugal e manter-me em Londres? É que eu comecei a gostar imenso da forma como a empresa geria os recursos, da forma como a empresa geria o negócio, e comecei a ver uma vertente que na altura não havia em Portugal. Havia ou que eu não via em Portugal. Havia ali um ambiente de colaboração, um trabalho de equipa proativo, uma boa gestão de recursos humanos. E eu comecei a gostar e a ser apreciada, e a apreciar o facto de estar a ser apreciada como colaboradora. E senti-me muito empoderada da minha carreira e poder decidir o que eu queria fazer a determinadas alturas. Portanto, entretanto, decidi que iria ficar em Londres, não iria voltar, e acabei o contrato com a Ernst Young Portugal e assinei com a Ernst Young em Londres. E isto, eu lembro de assinar este contrato 3 meses antes da minha filha mais velha nascer. E o plano seria sempre voltar ao mercado de trabalho depois das licenças de maternidade. E isto, hoje em dia, ainda não é algo comum no Reino Unido. Eu sei que vou aqui generalizar, mas a maior parte das mulheres no Reino Unido, quando têm filhos, não voltam imediatamente ao mercado de trabalho após o fim da licença de maternidade. Portanto, existe aqui uma cultura em que as mulheres esperam que até os filhos estarem na escola e depois voltam ao mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é um mercado de trabalho suficientemente maduro que permite que essas mulheres depois voltem ao mercado de trabalho. Talvez em funções diferentes, mas permite que elas voltem ao mercado de trabalho. Portanto, e eu dou comigo num país estrangeiro e a querer trabalhar. Portanto, e daí que quando eu regressei de licença maternidade para a Ernst Young, das 3 vezes, eu acabei por ser uma das poucas mulheres a fazer isso a um nível razoavelmente senior dentro da empresa. E a esse ponto eu passei a ser um role model, tipo um exemplo para outras mulheres, ou para outras gerações mais júniores que estavam na empresa e que não viam mulheres mães em posições séniores. Isso abriu-me outras perspectivas dentro da empresa também. Passei a ser oradora em grupos de networking de mulheres e de mães e a ser mentora para algumas jovens profissionais que estavam ou que achavam que não era possível progredir só porque tinham uma decisão pessoal ou queriam ser mães e voltar ao mercado de trabalho. E isso foi uma posição em que eu me encontrei, em que a empresa onde eu estava a trabalhar teve que me apoiar e apoiou-me imenso nesses 3 regressos. Eu senti também uma confiança tremenda e uma sortuda realmente em poder continuar a fazer o que queria e a sentir que geria a minha carreira. Comecei a trabalhar com muita flexibilidade, que era precisa, porque também queria estar presente como mãe. Portanto, trabalhava com muita flexibilidade. Numa altura, comecei em 2008, numa altura em que toda a gente ainda tinha que trabalhar a partir do escritório. Eu comecei em 2008 a ter essa flexibilidade e trabalhava já 1 ou 2 dias a partir de casa. E como eu disse, isso passou a ser um exemplo até estudado pela empresa para provar que era possível conciliar as duas coisas. Mas como eu disse, eu tive imenso apoio
toda a gente e até em casa, e a estrutura familiar permitiu isso. Querem fazer perguntas? Ou... Não? Então vamos começar com as perguntas, ao lado novo. Eu depois tenho outras áreas que eu quero correr, está bem? Mas vamos para as perguntas. Ok. Fazer dinâmico, senão... Pois. Peço desculpas. Eu gostaria de saber como é que lida com os diferentes desafios culturais, porque ao viajar por várias partes do mundo, as culturas são diferentes e eu gostaria de saber como é que lida com esses desafios, com essas diferenças. Não, ok. Como é que eu lido com os desafios ou as diferenças culturais que existem? Certo, ok. É assim, olha, é engraçado que os meus primeiros 3 dias em Londres a trabalhar com a Ernst Young foram 3 dias de formação e alguma da formação foi exatamente em lidar com desafios culturais que existem. Portanto, há ali muito trabalho de preparação num país em que culturalmente é multicultural. Portanto, eu encontrei lá pessoas de todas, em si, trabalho com pessoas de vários países do mundo diferentes, várias culturas diferentes, criados diferentes, somos diferentes, mas existe também uma preparação e houve formação a nível de aprender a lidar com diferentes culturas. E a nível empresarial também existe muito cuidado de dar formação para aprender a lidar com culturas diferentes. Por exemplo, eu especializei-me a trabalhar em clientes japoneses. Eu fui ao Japão passar uma semana para ter formação em lidar com o mundo empresarial japonês. É uma cultura tão diferente, que precisei de uma formação diferente. Mas além da formação também vem da nossa sensibilidade, de aceitar que as outras pessoas têm outra formação, têm outra maneira de ver o mundo. E isso é muita experiência e da sensibilidade que eu também tenho. Ok? Ok, obrigado. Agora a minha pergunta é mais relacionada com a sua carreira. Como foi a transição de uma carreira de 18 anos em consultoria para a posição de diretora da FPIA na MS Hamlin? Okay. Aqui vou buscar um bocado as minhas cábulas, porque acho que eu tenho aqui esse ponto, pode ser? Então é assim, eu na Ernst Young, os meus 18 anos na Ernst Young, eu especializei muito em trabalhos de consultoria e auditar as demonstrações financeiras de empresas, empresas seguradoras. E vi uma variedade, dentro do mundo segurador, vi uma variedade enorme de seguradoras que escrevem riscos diferentes, riscos pessoais, riscos de seguros de automóveis, seguros de propriedade, seguros de coisas muito estranhas, e depois posso correr algumas dessas partes estranhas. Empresas cotadas, não cotadas, empresas espalhadas pelo mundo inteiro. E tive a oportunidade de viajar, ter formação, trabalhar com pessoas de todo o mundo, foi impressionante. Mas chegou uma altura, em 2017, que eu precisava de outra coisa. Pessoalmente sentia que precisava de um outro desafio. E não sabia bem que desafio é que eu queria. E tinha 2 hipóteses. Ou esperava mais 2 ou 3 anos na Ernst Young para ser promovida a partner, ou com a hipótese de poder não ser promovida a partner, portanto era uma incerteza, mas tinha um percurso pela minha frente, mais 2 ou 3 anos de formação adicional e de muito desafio profissional que embora estivesse interessado e gostasse de ter, eu não sabia se no final eu ia conseguir essa promoção pelo ambicionado. Ou então tinha uma outra hipótese, que era entrar no mercado de trabalho numa seguradora, portanto mudar-me para uma seguradora. E como eu estava na dúvida, eu decidi que o melhor seria o ser honesta e muito aberta com o meu chefe na Ernst Young e explicar que estava ali numa encruzilhada e que não sabia bem
não sabia bem o que fazer. E eu senti-me à vontade de fazer isto porque a cultura britânica permite isso. Pronto, e deu-me asas para permitir isso. Mas também porque eu era uma trabalhadora muito valorizada na Ernst Young, e eu sei que havia intenção e gostava imenso que eu conseguisse chegar ao lugar de partner. Mas também ter uma trabalhadora que não estaria necessariamente motivada também não é uma coisa que lhes interessa. Portanto, eles preferem, provavelmente, ter alguém motivado que seja mesmo fora da empresa e que lhes pode trazer negócio no futuro, como cliente, do que necessariamente ter alguém ali que não está motivado e que pode criar... Não sou pessoa que é atritos, mas não ter motivação pode levar a isso. Pronto. E eu lembro muito bem, em 2017, ter uma conversa com esse meu chefe, que também era meu mentor, que era super importante também ter mentores, e pedi ou perguntei se havia hipótese de, através da Ernst Young, Londres, colocarem-me num cliente a trabalhar durante um período de 3 a 6 meses, para eu perceber como é que era estar num cliente e perceber se era uma coisa que eu de facto queria ou então que eu não me ambientava de todo e preferia voltar para a Ernst Young e fazer o percurso, a ver se conseguia ser partner. E eu lembro nessa conversa o partner dizer é capaz de ser um bocado difícil porque nós conseguirmos exatamente um cliente que precisa de alguém com as tuas características, que eram características muito específicas, conhecimento no mercado Lloyds, e eu daqui a pouco posso explicar o que é isso no mercado Lloyds, e depois muito especialista em capitais japoneses. E eu, então eu deixei essa conversa a pensar, tenho que tomar uma decisão, tem que ser, mais cedo ou mais tarde tenho que tomar essa decisão, mas pronto, se calhar não tenho o apoio da Ernst. O facto é que isto para mim foi um golpe de sorte. Passado 2 dias, recebi uma chamada da Ernst Young a dizer-me, olha, há aqui um cliente que está à procura de alguém para fazer o fecho, ajudar a gerir o fecho final de 2017, do ano 2017, e é uma empresa do mercado Lloyds, e é uma empresa de capitais japoneses, que é a MS Amlin, onde eu estou agora, e eles precisam de alguém exatamente com as suas características. E eu, pronto, fui lá, fiz uma entrevista e eles aceitaram ter-me lá durante o intercâmbio durante 3 meses, para ajudar a empresa, durante 3 meses. E isso basicamente o que aconteceu foi que durante 3 meses eu ia todos os dias para essa empresa e sentava-me na empresa, numa secretária, como se fosse empregada, funcionária dessa empresa. E durante 3 meses, o que era suposto ser 3 meses, fiz parte daquela equipa. E foi super desafiante, eu gostei imenso. E os 3 meses tornaram-se 9. E ao fim de 9 meses, eu teria que voltar para a Ernst Young. E o facto é que a MS Amlin fez-me uma oferta de trabalho, numa posição nova, que é a diretora da FP&A, e foi aí que eu decidi que gostava e que queria experimentar. Portanto, eu fui uma privilegiada no sentido que antes de eu aceitar esse lugar e mudar, eu tive a hipótese de trabalhar lá durante 9 meses e conhecer as pessoas com quem eu iria trabalhar no futuro. Portanto, isso ajudou-me na decisão. Noélia, você abordou a questão familiar, dizendo que, dando o exemplo do seu pai, sendo ainda até hoje empreendedor e ativo, tendo assim uma estrutura de uma família apoiadora. No meu caso, creio que existe uma certa pressão familiar dos meus pais, também na área da economia, de ir para estudar para fora, e eu gostava de lhe perguntar quais é que foram as principais barreiras que teve que enfrentar quando saiu de Portugal, ou seja, tanto a pressão familiar como já abordou também as questões linguísticas, e gostava de saber as barreiras em geral que sentiu. As barreiras. Olha, para começar, a minha família apoiou-me, mas não estava necessariamente contente de eu sair do país. Porque, como eu disse, éramos todos muito próximos e, embora eu tivesse uma tia que já estava lá em Londres, nada a ver com o meu percurso profissional, portanto, mas ela foi bastante jovem para Londres e, de certa forma, acho que isso também me influenciou a querer ir. Mas os meus pais, embora me apoiassem e disseram logo sim, vai, foi sempre, mas vais com o intuito de ir. E eu senti logo ali uma pressão de, ok, eu vou, mas sei que tenho que ir. Portanto, 2 anos estive ali a pensar, tenho que voltar para Portugal, pressão familiar. Portanto, mas assim que eu lhes disse que ficava lá mais tempo, não ficavam chateados porque as netas não estavam lá, isso, mas me queres apoiar. A nível linguístico, o meu inglês foi sempre muito bom, achava eu. Eu fui sempre muito boa aluna em inglês e sentia-me sempre à vontade a falar inglês. E, aliás, gostava muito de falar inglês.
Portanto, se eu estivesse com alguém cuja língua materna era inglês e soubesse falar português, eu queria falar inglês porque eu queria praticar e queria sempre estar a aprender mais. Não é? Agora, quando eu mudei para Londres, foi um bocado um choque, porque o inglês do dia-a-dia era o mais limitado. Pronto, mas isso, com a prática, constrói-se. Isso aprende-se tudo. Portanto, foi uma barreira limitada. Pronto. De resto, o quê? Se calhar a maior barreira era eu, a pensar como é que eu fazia para... Eu sei que tinha um objetivo de ir para lá, para ir para fora. Eu não sabia muito bem como é que era, portanto, eu fui ao longo do caminho tentando descobrir por mim, aí senti que estive muito sozinha. Acho que vocês hoje em dia já têm informação muito vasta sobre como é que se pode fazer isso. Na altura não havia. Então, ou pelo menos eu não tinha acesso a isso, ou não sabia como é que tinha que aceder a isso. Isto, estou a falar em 2000, eu entrei na universidade nos anos 90, portanto, não havia internet, ou era muito limitada a informação. E se calhar quando eu digo a maior barreira era eu, porque eu também pensava que vou lá fazer o quê? Se calhar chego lá não sei fazer nada, não vou ser boa o suficiente para estar lá. E isto é tudo só aqui na nossa cabeça, não é? Porque mesmo que nós nos metemos com esforço e trabalharmos para isso, eu acho que tudo é possível. Portanto, eu acho que essas foram as minhas maiores barreiras. Até agora falou um pouco sobre o seu percurso académico e sobre a sua carreira, e a minha pergunta é sobre essa mesmo. Quais foram os momentos que considerou mais gratificantes da sua carreira até agora? Momentos mais gratificantes. Olha, o sentir que eu era dona da minha carreira e poderia ser eu a gerir a minha carreira e tinha mão na minha carreira, ter o empower de fazer isso, empoderamento, não é? Isso para mim foi uma descoberta significativa, porque embora eu soubesse que queria ir para fora, e como disse, isto era uma escolha pessoal minha, eu sei que queria, mas eu tinha receio de não conseguir ser boa o suficiente para poder manter-me na City em Londres, por exemplo. Mas a partir do momento em que eu consegui perceber que sou proativa, sou trabalhadora, trabalho muito, muitas horas, as coisas não vêm fáceis, mas foco-me, sou boa a lidar com pessoas, e assim que eu percebi que também conseguia, no meio disso tudo, gerir a minha carreira, ter uma visão do que é que eu queria e gerir a minha carreira e ter power sobre isso para mim foi uma vantagem fantástica. Esta questão tenho aqui também, acho que está diretamente relacionado, e se não estiver, está mais ou menos interligado. Eu gostaria de saber que competências é que considera cruciais para o sucesso na área de Financial Planning and Analysis. Antes disso, posso explicar o que é que eu faço como Financial Planning and Analysis? Pode ser? Pronto, ok. Deixa eu ver, eu acho que tenho aqui também, vou aqui buscar a minha cábula. Então é assim, Financial Planning and Analysis imaginem, tudo que tem a ver com gestão e planeamento financeiro na empresa e análise do mesmo passa por mim e pela minha equipa. Ou seja, tudo o que é... e quando eu digo plano financeiro, estamos a falar aqui de coisas muito detalhadas. Por exemplo, numa empresa de seguros vai ao ponto de tem que haver um plano financeiro para os próximos 5 anos, até à linha de negócio escrita pelas pessoas, pelos comerciais, pelos underwriters. Portanto, isto envolve, até nós termos um plano financeiro que é presente ao Japão, estamos aqui a falar de 5, 6 meses de trabalho, portanto, que envolve muita gente e muito detalhe e muito trabalho de bastidores para garantir que o negócio que está a ser feito é um negócio que dá dinheiro. Portanto, no meio disto tudo, a empresa tem que dar dinheiro, não é? Portanto, tem que ser gerida de forma eficiente. E portanto, tudo o que é planeamento financeiro, budget, reporting depois para o Japão, portanto, nós reportamos mensalmente o que é o que está a acontecer atualmente
contra versus tudo o que foi planeado, e temos que explicar variações disso mesmo e explicar porque é que isso está a acontecer, porque é que há diferenças. Pronto, isto é um trabalho muito, muito detalhado que depois é enviado para o Japão todos os meses e que é escrutinado pelo Japão. Portanto, a empresa no Japão é cotada, portanto, trimestralmente eles vão para o mercado e apresentam os resultados, e esta empresa do trabalho, a MS Amlin, foi comprada por essa empresa japonesa em 2006. Foi a aquisição, até hoje, das mais caras do tipo deste tipo de empresas. Portanto, a empresa foi adquirida em 2016, por 4 bilhões de libras. E devo dizer que, e posso dizer isto é informação pública, até o ano passado esta empresa não deu dinheiro nenhum. Portanto, foi um saco de pôr dinheiro lá dentro para conseguir que eles dessem a volta e se tornasse profitable, portanto, ter retorno. E, portanto, também o que é que eu faço também como FP&A? Portanto, tudo o que é projetos especiais, por exemplo, digamos, a empresa quer entrar num mercado novo, num país novo, ou quer começar a segurar uma linha nova de tipo de seguros que não existem. Portanto, tudo isso faz parte da estratégia e é preciso pôr sempre um valor numerário contra isso. Portanto, a minha equipa também ajuda nessa análise. Portanto, nesse sentido, o que é que nós precisamos? Precisamos de pessoas que são, analiticamente, conseguem fazer análises, portanto, conseguem fazer escrutínio dos números e fazer challenge também dos mesmos, certo? Porque uma coisa é a parte comercial, pôr números para a frente que eles querem e que para eles faz sentido analisar e aprofundar e entrar no mercado, mas depois existe toda uma outra vertente que é preciso analisar para ver se no final se faz sentido ou não e se tem lucro ali para dar. Isso faz parte do ethos da empresa. E a minha equipa faz muito essa função, portanto, são os geeks dos números, portanto, matemáticos ou financeiros do background, e que estão sempre ali de volta das análises que têm que fazer e dos sistemas que fazem as análises, ajudam a fazer as análises, dão-nos visões, como é que, se começarmos a fazer o negócio agora, daqui a 5 anos, como é que é, e, portanto, é muita parte analítica, é extremamente importante. Ter conhecimento financeiro também, parte contabilística, parte matemática, é preciso ser alguém também que não tem medo de perguntar, tem que ser alguém que faz as perguntas todas que são necessárias para chegar ao fundo da questão. E tem que ser pessoas com social skills também, importante, super importante, porque é preciso andar pela empresa toda a fazer perguntas e discutir com as pessoas todas da empresa. Portanto, eu diria que se calhar, assim, no topo da minha cabeça, estas seriam as vertentes. Querem que eu passe? Se quiser, pode continuar a apresentação. Então, olha, vou aproveitar para vos dizer também que o meu trabalho na City, vou explicar um bocado onde é que nós trabalhamos. A City é conhecida em Londres por ter edifícios muito diferentes. Temos o Gherkin, temos o Cheese Grater, temos o Walkie Talkie, temos o Scalpel, edifícios que são estranhos do ponto de vista arquitetónico, e aquilo faz ali um ambiente muito, muito, muito engraçado e singular ali no todo da cidade de Londres, porque no resto da cidade não existe aquela arquitetura. E eu estou a trabalhar num dos edifícios mais icónicos também da cidade de Londres, que é o Cheese Grater. A tradução para português, a minha filha disse para não dizer isto, mas a tradução para português é o ralador de queijo. Aquilo parece, se vocês se lembrarem daquele ralador de queijo que é assim direito de um lado e oblíquo do outro, o edifício é mesmo assim, pronto. E a empresa que eu trabalho está situada nesse edifício. O que eu posso dizer mais? Posso dizer que como é que fez a mudança da família para Portugal. Portanto, no verão de 2020, em pleno Covid, estando eu e o Pedro a trabalhar de casa e como tantas outras pessoas na altura, o Pedro teve a opção na empresa dele, teve a opção de poder ser colocado ou ir trabalhar durante o ano para qualquer sítio no mundo. E nós decidimos regressar com a família para Torres Vedras, embora mantendo os vínculos profissionais com o Reino Unido.
Não foi uma decisão fácil, principalmente porque, embora nós quiséssemos estar perto da família, havia muita incerteza na altura. E eu penso, principalmente às nossas 3 filhas, não ia ser e não foi uma mudança muito fácil. Portanto, elas não queriam perder os amigos, tinham receio de vir para uma escola em Portugal, onde, embora elas falassem português muito bem, tinham receio de vir para uma escola ou um país onde tinham que ler e escrever em português, que estavam um pouco mais limitadas nesse aspecto. Embora no Reino Unido elas andassem no Instituto Camões e tivessem aulas de português semanalmente, a vertente de escrita e de leitura era limitada. Mas eu penso agora, se eu pensar que nos quase a fazer 4 anos que em família que regressámos para cá, eu penso que foi uma boa decisão. O facto de estar perto da família para nós é super importante e é importante as nossas filhas também estarem perto da família. Entretanto, o Pedro começou a trabalhar com uma empresa portuguesa e eu sou a que continua com os vínculos profissional no Reino Unido e a passar lá uma parte muito significativa do meu tempo. Pronto, eu tinha só uma pergunta. Estava aqui a falar de várias questões. Achou difícil manter um equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal numa carreira exigente? Sim. Não vem sem muito esforço e ginástica organizativa da minha parte e da parte do Pedro. Eu de facto tive sorte, que eu tive sempre entidades patronais que me apoiaram, mas o apoio veio porque eu era uma excelente trabalhadora. Eu quando digo excelente não é aqui estar a vanglorizar-me, mas as avaliações que eu tinha anualmente eram mesmo muito boas e fortes. E eu profissionalmente sou forte naquilo que faço. E, portanto, a empresa conseguiu ver valor nisso e tirar partido também de mim. Portanto, também tiraram partido do facto de eu ser mãe trabalhadora e que voltou ao mercado de trabalho e, portanto, tiraram o máximo possível partido disso. E eu também tirei o máximo possível partido disso, não é? Porque senão também, para tentar conciliar essa vida pessoal com a profissional. Isto não veio, como eu disse, sem muito desgaste, sem stress, e muitas noites mal dormidas, muitas horas de trabalho fora, quando as filhas iam dormir, ia voltar ao trabalho. Portanto, teve que haver aqui uma ginástica muito grande da nossa parte. Mas o apoio que eu tinha da entidade patronal e em casa era impressionante. Pronto, e ainda hoje continua. Portanto, eu e o Pedro conseguimos ter aqui uma dinâmica de apoio um ao outro, em que percebemos quando é que um tem mais tempo livre e o outro não, e complementamos aí. E tínhamos apoio também em Londres. Em Londres, embora não estivéssemos lá com família, que os avós por perto pudessem ajudar, decidimos que, desde que eu comecei a trabalhar, ou regressei ao trabalho, que depois das licenças de maternidade, que tínhamos de ter uma ajuda em casa que nos permitisse essa parte profissional. E de facto, eu posso dizer que as minhas filhas tiveram outras 2 mães que ajudaram muito e que são ainda presentes na nossa vida, como alguém que nós temos muito carinho e que nos ajudaram imenso e que estavam em casa, não as 2 ao mesmo tempo, mas essas 2 pessoas ajudaram-nos imenso e foi que me permitiu manter a parte profissional ativa e continuar a lutar pelo que eu queria. Porque, só dizer isto assim também, que é importante para mim, eu nunca pensei em não trabalhar. Portanto, a Noélia tem que ser a Noélia mãe, tem que ser a Noélia profissional, porque eu sou assim, e tenho tantas outras vertentes, não é só essas. Mas eu queria fazer isso. Eu sinto que sou pessoalmente, isto é a minha decisão pessoal, eu sinto que sou uma melhor pessoa, melhor profissional, uma melhor mãe se for assim. Eu consigo ter tempo para a família, é difícil arranjar, nem sempre estou cá, é verdade, mas quando estou. E a minha filha pode dizer diferente, não sei, mas isto é o que eu acho. E portanto, era para mim, foi sempre importante conseguir lutar por isto. Portanto, e nunca quis descurar essa parte. Portanto, tive que fazer funcionar. Portanto, mas, como eu disse, apoio
apoio a variedíssimos níveis que eu consigo pôr em prática para funcionar. Considerando as mudanças no ambiente de trabalho, eu gostava de saber que conselhos daria a profissionais que estão a começar agora na área financeira. Eu vou falar do mercado inglês, está bem? Porque na City, porque aqui não estou muito ao corrente. E sei que as coisas mudaram desde que eu cá estive, portanto não posso usar como exemplo de há 20 anos atrás como é que era. Olha, é assim, e vou ter que falar na minha área. Para quem segue a área de ciências económicas e quer explorar a vertente internacional, eu sugeria ver as opções, vão à internet, vão às empresas diretamente, ver as opções é que têm. Por exemplo, vou usar o exemplo da Ernst & Young. Qualquer pessoa pode concorrer à Ernst & Young para trabalhar em Londres. Vão ao site deles, vejam quais são os procedimentos que eles têm para entrar no procedimento de recrutamento com eles. É um procedimento longo e é feito muito online, e logo a parte online eles fazem logo fazem logo escolha, dependendo do resultado que fazem, só passas para a entrevista ou para a fase seguinte se passares aquela fase do online. Portanto, se vocês têm interesse nisso, vejam, explorem isso. Pronto. E hoje em dia os mercados estão tão abertos, são tão globais que explorem. O facto do Reino Unido agora por acaso estar fora da União Europeia, com o Brexit, o processo já é capaz de ser diferente, já precisam de visto. Portanto, aí já não, no meu caso, eu viajava livremente e não havia essa situação. Também na vertente de ciências económicas, o que eu acho novamente vou falar da parte da Ernst & Young, ou dessas Big Four. Quem entra numa dessas Big Four no Reino Unido, eles dão, durante 3 anos, os jovens que acabaram de entrar, que saíram da universidade e entraram lá, durante 3 anos, têm um contrato de trabalho de trabalhador-estudante. Portanto, durante 3 anos, eles trabalham 6 meses por ano e durante 6 meses vão para a escola, para o colégio, para o college, estudar para ter uma qualificação extra, que em Portugal é equivalente ao revisor oficial de contas. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas o revisor oficial de contas em Portugal ainda é visto como um cargo extremamente sénior e ainda é uma qualificação que ainda pode ser difícil de obter. E não é necessariamente algo que os jovens que saem da universidade concorram logo ou queiram fazer. Mas no Reino Unido, ao fim de 3 anos, se passares essa qualificação, tens o equivalente a revisor oficial de contas. E assim que és revisor oficial de contas, ou lá chama-se Chartered Accountant, o mercado de trabalho abre-se imenso. E todas as empresas seguradoras, ou banca, fundos de investimento, fundos de pensões, ou o mercado não financeiro, vão querer essas pessoas. E aí ficas logo com um leque de opções brutal para concorrer. Eu não sei se respondi a... Um tópico que eu considero importante e que acho que não falamos diretamente é a igualdade de género na economia e no setor de seguros. Por isso a minha pergunta tem a ver com isso. Como é que vê a representação das mulheres na área de finanças e análise financeira? Muito má. Bem, não é representante, vou dar uma resposta mais polite. De momento, aquilo que eu vejo na estrutura empresarial não representa o que existe na sociedade. Portanto, existe um menor número de mulheres conforme se vai na hierarquia de uma empresa. E há estudos sobre isso e o que razões pode haver. Eu, na minha experiência, o que me parece é que, a nível de entrada nas empresas, quando os jovens saem da universidade e concorrem, é muito equilibrado. E as empresas têm muita atenção a garantir que existe equilíbrio. Mas esse equilíbrio existe porque as pessoas que entram são boas. Não é porque, olha, vamos pôr 50% de mulheres e 50% de homens só porque temos. Não é. Existe um bom equilíbrio a nível de conhecimento, de aptidão também, muito equilibrado. E depois, conforme se vai vendo a progressão e os níveis acima, isso deixa de existir. As mulheres vão desistindo ao longo do caminho.
Não sei se é porque... Não sei, opções pessoais, opções culturais... N razões que eu não sei, mas estão estudadas. Eu vi muito com as pessoas com quem eu falava, e via muito muitas mulheres vir ter comigo e dizer que não se conseguiam imaginar um dia a ser mães e a chegar ao topo naquela empresa, por exemplo. E achavam que, como isso não era possível, desistiam logo a meio caminho, ou antes de chegar a meio caminho, assim tinham hipótese, desistiam e iam fazer algo que eles achavam que era mais prudente, se calhar, ou menos risco para elas. Portanto, e que não exigia, se calhar, tanto esforço de horas e commitment no trabalho. Eu vejo nos últimos anos que tem havido um esforço maior, mas as empresas estão muito atentas a isso e existe uma série de comunicações e de estruturas que existem de apoio a isso. Portanto, eu começo a saber mais mulheres, mas ainda há muito trabalho ainda a fazer. Portanto, e como eu disse também, no Reino Unido as mulheres param de trabalhar. Portanto, se nós pensarmos que assim, no Reino Unido, quando as mulheres têm filhos, os casais têm filhos logo muito seguidos. Portanto, no espaço de 3 anos têm 3 filhos. Portanto, e é muito comum ter famílias de 3 filhos em Inglaterra. E depois tem que esperar mais 3 anos para os filhos entrarem numa escola na creche que não se paga. Portanto, o ensino até aos 3 anos, as creches até aos 3 anos paga-se. E é extremamente caro. Portanto, as mães decidem ficar em casa, também porque existe estrutura para isso. Ficam em casa a tomar conta das crianças e depois, quando estão todos na escola, voltam ao mercado de trabalho. Mas normalmente não têm voltado ou não voltam necessariamente à mesma função que elas tinham anteriormente, procuram outras atividades. Mas eu vejo que existe um cuidado, e não é o cuidado também, existe também a atenção e existe, de facto, existe uma pressão para mudar isso, mas demora tempo. E acho que está-se melhor do que estava há 20 anos. Mas acho que ainda há um caminho grande a fazer. Na minha área, ou na minha empresa, ao meu nível, ao nível que eu estou, na empresa toda, deve haver 100 pessoas. Somos cá 5 mulheres. Portanto, todos os CEOs das empresas todas são todos homens. E não há mal. Eu não sou necessariamente... Estou a dizer que estou contra isso, mas eu gostava que houvesse mais oportunidades e que se fizesse um pouco mais. Mas está-se a fazer, mas demora tempo. Está ok? Ainda neste âmbito de desigualdade de género, como você referiu, em 100 pessoas de trabalho, 5 são mulheres, é capaz de já ter ocorrido algum exemplo de desigualdade de género. Eu gostaria de saber de que forma é que você lidaria caso visse uma questão de desigualdade de género no trabalho. Olha, não posso dizer necessariamente que vi, ou que estive exposta a tal. De facto, não há mulheres suficientes no pipeline para progredirem. Nós, de repente, não inventámos aqui 100 mulheres com experiência igual à minha para ser promovidas. Não é? Portanto, isso demora o seu tempo. É óbvio que há sempre aqui, de vez em quando, uns ajustes ou uns atritos, mas eu não diria isso necessariamente que vem pela desigualdade de género. Na minha experiência, portanto, eu nisso sinto-me bastante privilegiada. E sinto que sou tratada pelos meus peers, pelas pessoas do mesmo nível que eu, de forma muito, muito semelhante. Mas também porque eu sou respeitada a nível respeitamos uns aos outros e sou respeitada a nível do meu conhecimento e do meu trabalho. Bom, não tenho esse exemplo a nível de desigualdade a dizer que tive visibilidade ou isso, ou que me aconteceu pessoalmente. Mas no caso em que não lhe tenha ocorrido, mas tenha visto, ou mesmo que não tenha visto, o que é que de que forma abordaria esta questão? Diria alguma coisa? Sim, ok. Então, sim, olha,
eu nisso acho que a cultura inglesa e a cultura empresarial inglesa é muito polite na forma como lida com esses casos. E a empresa onde eu estou tem todo o tipo de processos ou canais de comunicação que eu teria que proceder para, por forma a se detectasse uma situação dessas. Se eu detectasse uma situação dessas, eu iria ao meu chefe. Portanto, primeiro, ou tentava falar com a pessoa, a perceber, olha, passou-se isto, e é um problema que seja necessário. Se calhar fazia isso antes de ir ao meu chefe. Portanto, se eu denotasse alguma coisa, teria uma conversa com os indivíduos em questão. E perguntaria se diria, passou-se isto, se calhar percebi mal, mas podes-me explicar se há aqui alguma coisa que temos que trabalhar ou que temos que ter em atenção, ou a outra pessoa ficou um pouco chateada com um comentário que ouviu, pode não ter sido de propósito, mas há aqui alguma situação que a gente tenha que trabalhar. E se calhar ia tentar resolver primeiro entre os indivíduos em questão. Se visse que a situação não se resolvia, então aí poderia fazer um escalation para o meu chefe. Mas tentava ainda, se calhar, resolver, se não fosse uma situação muito grave, pronto, ali entre esse grupo. E se não corresse bem, a empresa tem todo o tipo de procedimento que nós teremos que seguir para fazer o escalonamento, escalation, de um tipo de situações como essa. Já que estamos neste tema, aproveito e também faço uma questão. Acho que esta interliga-se um pouco mais com a questão que a Mariana tinha feito há uns minutos atrás. Eu gostaria de saber os desafios específicos que as mulheres enfrentam no setor dos seguros ou mesmo na área da economia em geral. Eu acho que, pelo menos a meu ver, que aquela situação de uma mulher conseguir chegar ao topo e conseguir ter uma família ao mesmo tempo, eu pelo menos considerei isso um dos desafios, não sei se considera também ou se... É certamente um desafio conseguir conciliar as diferentes vertentes que temos e dimensões que temos na nossa vida. Eu diria que, se calhar, na área financeira, até é uma área, portanto, a minha área na empresa é uma área de back-office, portanto, até diria que é uma área que, se calhar, até seria, se calhar, existe uma melhor representação da área do sexo feminino relativamente a outras áreas da empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na área de front office, na empresa, que são a parte dos underwriters, os underwriters são comerciais que trazem negócio para a empresa, portanto, que andam diariamente a correr o cliente e a tentar obter negócio novo. No meio de fazer isso, implica muito, por exemplo, passarem dias a jogar golfe com os clientes, fazer shooting, aprender a fazer tiro ao prato com clientes. Existe uma outra série de atividades que eu vejo que acabam por ser uma barreira para as mulheres entrarem no procedimento, no processo. Portanto, nessas áreas, por exemplo, eu vejo que a percentagem de mulheres nessa área de front office é muito menor. Portanto, existe, de facto, acho que umas barreiras naturais que ou é um boys club ainda, pronto. E aí eu penso que é preciso fazer mais, pronto. E acaba por ser, como eu disse, uma barreira natural algumas mulheres não entrarem nessas áreas. Mas existem exemplos de mulheres que vão até ao topo. Existem vários exemplos na City em que há mulheres CEO. Existe um exemplo muito reconhecido no Reino Unido, que é, agora falta-me o apelido dela, mas se vocês quiserem, depois eu partilho o link com as apresentações, de algumas apresentações delas, e eu já estive em algumas das apresentações dela também. Tamara, falta-me o apelido. Ela é das mulheres mais conceituadas na City, não só mulheres, é dos indivíduos mais conceituados na City, a nível de fundos de investimento. Ela é a CEO de um dos bancos, que agora também não me recordo o nome, e ela tem 7 filhos. Portanto, e ela, eu quando vou a apresentações dela, eu fico estupefacta a pensar como é que ela consegue fazer tudo, e ela faz tudo com uma simplicidade tão grande, que eu digo, mas porquê que eu não consigo fazer o mesmo que ela? E de facto, assim, nem toda a gente é como ela, e é óbvio que ela
tem uma situação familiar também que lhe permite isso. Ela fala muitas vezes da família dela. O marido decidiu não trabalhar, portanto, na família foi ela decidiu que ela é que ia ser o breadwinner, portanto, era a pessoa que ia ganhar e trabalhar para sustentar a família. Mas ela faz aquilo com uma graciosidade e parece uma vontade, é como saltar à corda, quase. Parece que estamos ali e ela tem 7 filhos e fala à vontade dos filhos, como se fosse. Para ela é natural, é carreira e família. Portanto, não sei se isso responde à tua pergunta, mas eu sei que existem barreiras e eu própria tive barreiras que tive que ultrapassar. O que é que eu fiz para ultrapassar essas barreiras? Pus trabalho. Nunca demonstrei, ou para mim, sim, demonstrei que o facto de ser mãe era uma barreira. Aliás, usei isso em meu benefício também, para ter vantagens na empresa, no sentido de, estou a ser usada como role model, eu também tenho que ter vantagens para isso, tem que funcionar para mim. Portanto, houve barreiras, mas eu também, com este meu sentido positivo, eu tento sempre ver o lado positivo das coisas e avançar. Portanto, e tive que contornar barreiras, por acaso, há bocado estava a dizer que não tive situações de choque. Eu tive algumas situações de choque, de facto, mas não é pelo facto de ser homem e mulher, foi um ou 2 choques culturais. Mas não foram por maldade ou por forma maliciosa, é porque realmente nós somos diferentes. O background cultural é diferente uns dos outros e existe de vez em quando, já surgiu de facto 1 ou 2 vezes houve esse choque. Mas é trabalhar à volta disso e perceber como é que é o caminho para a frente. E é isso que eu sempre tentei ter na minha vida, pessoal e profissional. Pronto, agora queria saber mais a sua opinião. Como é que as empresas podem criar políticas que promovam a igualdade salarial e como é que elas podem atrair mulheres nos setores menos representativos? Eu não tenho necessariamente resposta para isso, porque senão já estávamos num ponto de igualdade ou mais representativo do que é. Eu acho que tem que ser um papel da sociedade, dos governos, das empresas, trabalhar em conjunto e fazerem mais com aquilo que está a ser feito. O que está a ser feito é melhor do que era há 20 anos atrás, mas ainda não chegámos lá. E eu sou a favor da igualdade e eu adorava ver mais mulheres representadas. E não é só mulheres, a desigualdade não é só no sexo feminino, masculino. Existem outras tantas desigualdades que é preciso falar e é preciso ser mais ativo nisso e criar e acabar com essa desigualdade. O facto é que homem e mulher é uma desigualdade mais fácil de fazer e é visível, não é? Mas há tantas outras desigualdades que não são visíveis e que não são tão faladas, ou que ainda há muito, muito trabalho para fazer. Isabel, podes-me pedir a pergunta? Porque eu acho que... Era como é que as empresas poderiam criar políticas que promovam assim uma igualdade e como é que podem atrair mulheres nos setores menos representativos? Bem, então é assim, pronto. Então a facto que eu disse não é só a empresa, existe outro trabalho de sociedade e de governos ou políticas governamentais que são precisas e se eu pensar na minha empresa, o que é que pode ser? Olha, é assim, na parte que eu estava a usar há pouco, por exemplo, na parte de front office, nessa parte mais comercial, se calhar criar ali um ambiente em que não é visto tanto como sendo um ambiente só para o boys club, portanto, e que existe uma política e uma aceitação de trazer outros ambientes ou outras formas de trabalhar, de poder trazer essa maior diversidade dentro dessa área. Na minha área, é assim, se eu estiver à procura de alguém na parte de recrutamento e receber currículos, independentemente, para mim, de
seja qual for o background, seja mulher ou homem, eu olho para a capacidade ou a aptidão da pessoa, eu olho para o currículo e vejo o que é que, se isso corresponde com aquilo que eu estou à procura para aquela vaga que eu estou a querer recrutar. E faço o processo independentemente de qualquer que seja o background. Eu quero a melhor equipa para mim. E isso o background, isso para mim tem que ser desvalorizado no sentido de não quero que seja o ponto de decisão, e não pode ser. O que é facto é que todos os currículos que nós vemos mais currículos de homens do que de mulheres. Então aí é se calhar preciso fazer mais alguma coisa a nível de sociedade e políticas para ver o que é que está a impedir das mulheres se candidatarem e avançarem. Já que estamos aqui num tema assim da diversidade e da igualdade, falamos sobre os incentivos e como as mulheres podem destacar, mas acho que um ponto de vista que não é tão abordado é como é possível envolver os homens como aliados na luta pela igualdade de género, para que nos ajudem nesse sentido. Bem, eu se calhar sou uma sortuda no meio disto tudo, porque eu sempre senti muito apoio ao longo do meu percurso. Eu trabalho maioritariamente com homens e sempre trabalhei maioritariamente com homens. E se calhar consegui ter a perspicácia de me aliar mais às pessoas que eu senti que me podiam apoiar. Portanto, eu senti-me sempre muito apoiada. Não tenho razão de queixa das pessoas ao longo do caminho com quem eu trabalhava, mas eu soube escolher, se calhar, aliar-me a essas pessoas que eu sabia que me apoiavam e que eram maioritariamente, por acaso, homens de família. Eram homens de família que tinham filhas e que percebiam o que é que, ou pensavam no futuro e queriam que as filhas não estivessem num mundo em que achavam que era injusto. Portanto, nesse sentido, eu sinto-me uma sortuda. Mas eu sei que nem todos os exemplos são assim. Portanto, o que eu diria é sejam perspicazes, vejam com quem é que querem trabalhar, com quem é que trabalham e não tenham medo, avancem com o que vocês querem, sejam proativos, pragmáticos e percebam com quem é que vocês se podem aliar ou não. Isso pelo menos foi o que eu acho que fiz ao longo da minha carreira. Tenho bons exemplos. Não sei se quer dar assim uma palavrinha final. Eu, por acaso, há aqui uma área um assunto que eu não falei e que eu só queria dizer que o facto de estar em Londres e de trabalhar na City, houve um monte de outras situações, oportunidades que eu tive que eu valorizo bastante e gostava só de vos mostrar uma parte que era mais engraçada e mais funny da vertente de estar em Londres. Mas com o meu trabalho do dia a dia e com os contactos profissionais que fui fazendo, surgiram outras oportunidades muito engraçadas que eu ia-vos contar. E por acaso tenho, não sei se podem passar o slide com algumas das fotos. Eu tinha um vídeo sobre a empresa, mas o vídeo não a não ser se consigam passar aí o vídeo, mas acho que não dava. O ecrã, o slide anterior, não sei se conseguem pôr o vídeo. Eu acho que não dá, mas. Bem, então antes do slide. Posso falar das fotos? Vou eu ao computador, está bem. Podemos ver se está aqui. Não sei se está. Posso escolher esta conta? Ver se dá. Não sei se dá. Ok, não. Pronto, eu achava que o vídeo era capaz de não dar, mas não faz mal. Eles só permitem no computador de trabalho. Olha, é assim, isto aqui é... pronto, o mercado inglês é muito ligado ao voluntariado e existe toda uma rede de instituições de caridade que é gigante e que apoiam imenso a sociedade. E eu fiz voluntariado maioritariamente para duas instituições de caridade. Uma é o Prince's Trust e outra é o BITC, que é o Business in the Community. E com o Prince's Trust
eu tive a hipótese de fazer o que eles chamam dois challenges monumentais, que é portanto, isto sempre com a vertente de angariar dinheiro. O que a Princess Trust faz é, anualmente, eles organizam este challenge. Isto foi em 2009, penso eu, que fomos para a Costa Rica. O objetivo é juntar 5 ou 6 equipas diferentes, de seguradoras diferentes. Essas equipas vão todas juntas para um país, neste caso foi Costa Rica, competir uns com os outros. Mas nós, para podermos ir lá, temos que angariar dinheiro para essa instituição de caridade. No ano que nós fizemos a Costa Rica, fizemos coast to coast, fomos desde o Mar Pacífico até ao Mar das Caraíbas. A Costa Rica é um país não é muito largo, portanto, mas foram 250 km ao longo de 6 dias, entre trekking, bicycling, bicicleta, kayaking e rafting. Assim, uma experiência fenomenal. Criámos espírito de equipa. Esta era a minha equipa, da Ernst & Young, mas nós tínhamos equipas de outras seguradoras também connosco. Portanto, a nível de networking, criámos ali laços de profissionais de networking com outras empresas que no futuro foram clientes da Ernst & Young, com os relacionamentos que criámos ali. E no meio disto tudo, esta equipa de 6 pessoas, nós angariámos 20 mil libras para a instituição de caridade. Portanto, andámos ali uns meses a vender rifas, a vender bolos, a angariar artigos para depois poder fazer leilões, e toda a gente dá muito, por acaso. A empresa também faz um matching de algum dos valores, e isto é um dos exemplos do que nós fizemos em 2009, e foi uma experiência de vida brutal. E depois, não contente com ter feito isto, em 2011 decidi regressar, desta vez ao Nepal, outra vez com o Princess Trust. Conseguimos angariar novamente 20 mil libras e andámos durante 6 a 7 dias a passear pelo Nepal, também a fazer um challenge com outras empresas de seguros, novas empresas, e outra vez estabelecemos relações de networking muito importantes, e alguns dessas pessoas que estavam nas outras equipas eventualmente passaram a ser clientes também da Ernst & Young. Portanto, a Ernst & Young, é claro, também tinha uma vertente comercial nisto tudo, mas o facto é que conseguimos angariar outra vez quase 20 mil libras e foi super impressionante. E andámos ali a passear a fazer bicicleta, trekking, rafting e kayaking também ali nos sopés de 2 das maiores montanhas do mundo, do Laugiri e o Annapurna. E depois, uma outra questão de voluntariado, isto continua a ser eu no Nepal. Uma outra oportunidade que surgiu é que há uns anos atrás eu fui convidada para fazer parte do comitê de auditoria de uma das maiores instituições de caridade do país, cujo presidente é agora Rei Carlos III, na altura era o Príncipe Carlos. E eu digo que, portanto, isto é algo que eu continuo a fazer como voluntária, e que me enche de imenso orgulho, e tem-me proporcionado trabalhar com pessoas super séniores, tanto a nível do governo britânico como empreendedores muito conhecidos do mercado profissional e empresarial britânico. E em 2018, e eu quis que esta foto tenho aqui, é que em 2018 eu tive o privilégio por fazer parte desse comitê de auditoria, para ser convidada para uma festa nos jardins do Palácio de Buckingham, para celebrar os 70 anos do então Príncipe Carlos. E isto foi claramente um tick the box numa das coisas que eu nunca pensei ser possível acontecer, mas que me proporcionou imenso orgulho pessoal, e foi uma experiência que não vou esquecer. Mas existem outros eventos nesta instituição de caridade onde o Rei Carlos é bastante ativo, e onde ele vai, e já tive a oportunidade muito de ouvir falar, e ele é uma pessoa que eu respeito bastante, e que no meio de toda a pompa e circunstância que ele acaba por ser uma pessoa que ajuda imenso todas as instituições de caridade, e ajuda a angariar milhões e milhões de euros para as instituições de caridade para apoiar a sociedade britânica. Isso era só um outro exemplo que eu queria dizer de oportunidades que eu tive em algo que foram proporcionadas pelo facto de trabalhar na City e de estar envolvida neste meio. Acabamos então a entrevista. Agradecemos profundamente a Noélia Carvalho por dedicar o seu tempo e partilhar as suas valiosas experiências connosco.
A sua contribuição enriqueceu esta entrevista, oferecendo insights significativos sobre a igualdade de género, liderança e o panorama económico global. Agradecemos sinceramente pela sua generosidade ao compartilhar conhecimento e perspectivas inspiradoras. Estamos gratos por esta oportunidade enriquecedora e esperamos que as suas palavras continuem a inspirar muitas pessoas. Muito obrigada, Noelia. Ok. Olha, obrigada eu. Está bem? Para terminar também, primeiro queremos agradecer a vocês pela vossa atenção e queremos dar um presente Oh, em nome da escola. obrigadíssimo. Obrigada. Muito obrigada. Olha, eu queria dizer- Só para dizer que o gosto é todo meu e isto é a minha experiência pessoal. Não tem que ser a vossa experiência pessoal. Vocês tiram o que quiserem disto, mas só quero dizer que as coisas não caem do céu e tudo o que eu tenho conseguido até agora, seja o que for, ou o que vale o que vale, é através de muito trabalho e esforço, portanto, e commitment pessoal também para a causa. Portanto, isso é necessário para atingir os objetivos que nós queremos. Tá bom? Okay. Obrigada.